Olá, eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior, médico, homeopata, antroposófico, também pós-graduado em medicina quântica e medicina do trabalho também. Oi, Márcia Martoni, tudo bom? Bem-vindos aqui à nossa live. Vamos falar hoje de hipoglicemia reacional. Oi, Roseli Pelegrin, tudo bem? E é um assunto muito interessante porque muita gente sofre desse distúrbio. Eu mesmo tive hipoglicemia a vida inteira e as pessoas não sabem o que é. Esse que é o grande porém. Eu vou só complementar um pouquinho aqui, falar de algumas coisas antes de falar da hipoglicemia, esperando que cheguem um pouco mais de pessoas aqui, tá bom? E aí chegando um pessoal, a gente já inicia e começamos a falar, porque muitas de vocês já tiveram hipoglicemia. Essa reacional ou reativa é uma hipoglicemia diferente, porque é uma hipoglicemia que vem como uma reação a uma ingestão de carboidrato. Oi, Celinha, tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência semanal. Toda semana estamos trazendo um assunto diferente para vocês, um assunto diferenciado, para que vocês tenham consciência daquilo que acontece com vocês em vossos corpos, né? Eu falo que o corpo físico é um veículo muito especializado. Deus fez de uma maneira que é fantástica quando a gente vai estudar. Agora que meu filho Arthur está estudando medicina e ele fica extasiado, fica admirado com o funcionamento dessa máquina divina que é o corpo humano, né? É uma coisa muito fantástica. Eu sempre fico admirado também. Oi, Dani Pani, tudo bem? Rosana Menezes, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos já aumentando aqui o número de pessoas que estão chegando. Eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior, médico, homeopata, antroposófico, trabalho com medicina quântica também. E vou falar para vocês hoje com acupuntura, medicina chinesa e acupuntura, que sempre estou falando para vocês, e vou falar hoje para vocês de hipoglicemia, né? Daqui a pouco nós vamos entrar no assunto da hipoglicemia reacional. Hipo é menos, né? Então significa que nós temos um nível de glicose no sangue que é considerado normal, que é um nível que vai manter as funções do corpo de uma maneira adequada. O cérebro, ele depende muito da glicose, então por isso que existe a hipoglicemia alcoólica, por exemplo, a pessoa que bebeu muito e aí o nível de glicose abaixa muito, e por isso que a pessoa que está nesse nível aí de, às vezes até de coma alcoólico, é um coma hipoglicêmico, um coma por falta de glicose circulante. Tanto que nas pessoas que estão com esse estado de alcoolismo, a primeira coisa que se faz no pronto-socorro é colocar glicose na veia, né? A pessoa acaba tendo, isso é muito comum, todo mundo que já teve algum passado aí de ingerir muita bebida alcoólica, né? Ia falar de bebedeira, e que precisou ir para um pronto-socorro, sabe que tem que ser medicado com glicose, né? Glicose é a coisa mais importante. E as pessoas que têm também, que tratam diabetes, por exemplo, né? Ou que tomam insulina, ou que tomam hipoglicemiantes orais, que são medicamentos para ajudar a funcionar melhor o pâncreas, essas pessoas acabam tendo hipoglicemias periódicas. Às vezes, uma vez ou outra, elas acabam tendo um processo de
menos, né? Hipo menos glicemia. Quando nós falamos do diabetes, nós estamos falando de uma patologia, de uma doença, que a glicemia, a glicose do sangue fica alta, fica aumentada, né? No diabetes, né? Na hipoglicemia, você tem uma diminuição da glicose, é o contrário. Você tem no diabetes a hiperglicemia, você tem excesso de glicose no sangue, né? Por um problema de disfunção do pâncreas. Oi, Pati, muito bem-vinda. E então a hipoglicemia reacional, que é essa que nós vamos falar hoje, ou reativa, né? Vocês podem achar na internet, no Google, como hipoglicemia reativa também, ou reacional, porque ela é reativa ou reacional à ingestão de um carboidrato ou de um açúcar, né? Então, o que acontece? Se a pessoa ingere o açúcar, um órgão que vai... Flavinha, tudo bem? Flávia Arruda Pereira, muito obrigado pela presença. Quando a gente ingere um carboidrato, os carboidratos são os farináceos todos, né? Ou quando a gente ingere um açúcar, ou quando a gente ingere uma fruta, que tem frutose também. Tem a frutose, que é uma glicose da fruta, né? Essa ingestão do açúcar ou do carboidrato vai gerar uma reação do pâncreas, do órgão pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. E a insulina é o hormônio que vai capturar a glicose que está em circulação no sangue e vai abrir a portinha, vai colocar essa glicose dentro das células, né? Então, é dessa maneira que funciona. A gente produz a insulina é liberada pelo pâncreas quando a glicemia, para você ver que o sistema é perfeito, né? A máquina é muito perfeita, essa máquina divina que nós temos, que é o nosso veículo físico, nosso corpo físico, ele é muito perfeito, e dessa maneira, então, o nível de glicose tem que ficar sempre constante, tem que ficar sempre um nível que não é nem muito alto, para não ficar com diabetes, porque se ficar muito alto também é prejudicial, e se ficar muito baixo também vai ser prejudicial. É isso que nós vamos falar hoje, de que maneira que isso se reflete nas nossas funções, como que isso se reflete na consciência, no nível de consciência, no nível corporal, né? É muito comum, vocês já devem ter ouvido falar, não sei se alguma de vocês, depois vocês vão me falando aqui na comunicação aqui. Oi, Samira, tudo bem? Obrigado pela presença. Então, a hipoglicemia é muito comum, essa hipoglicemia reacional, né? É mais comum do que parece. A gente sabe das hipoglicemias, que são essas que eu estava falando, alcoólica ou de algum outro tipo, por excesso de medicação para o diabetes, ou de insulina, ou de hipoglicemia antioral, que também às vezes pode fazer a hipoglicemia. Mas essa especificamente, que é a hipoglicemia reacional, segundo os estudos, falam que isso se deve a uma hiperatividade do pâncreas, de quando percebe que tem excesso de carboidrato em circulação, faz uma liberação rápida e imediata de insulina, talvez uma hiperatividade do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, e essa hiperliberação de insulina vai capturar essa glicose que está circulando e vai colocar dentro das células. O cérebro, ele necessita muito de glicose para o funcionamento. Nós gastamos muita glicose cerebral. Então, quando nós estudamos muito ou temos um trabalho intelectual muito intenso, costuma
a baixar o nível de glicose por conta disso, né? Por conta de... obrigado pela presença, por conta dessa baixa de glicose no sangue. Então, o cérebro ele necessita muito da glicose e o cérebro não precisa da insulina. Você vê que coisa interessante, como a máquina é perfeita, como eu falei para vocês, máquina perfeita, os outros órgãos todos precisam, o cérebro e o coração não, que são muito importantes. Então, eles não precisam tanto da insulina porque eles não podem parar, né, quando tem a falta da insulina, mas quando tem a baixa da glicose, que é a hipoglicemia, que é isso que nós estamos falando aqui, para quem está chegando agora, nós estamos então discorrendo um pouco aqui sobre o que significa estar com a glicose baixa. Normalmente a glicose fica em torno de, quando a gente faz esses exames aí de glicemia de jejum, em torno de 90, né? De 70 até 90 miligramas por decilitro é um valor ainda aceitável que não causa um desequilíbrio muito grande no organismo. Mas se a glicose baixar desse nível, né, se ela baixar do nível de 70 a 90 miligramas por decilitro, então baixando desse nível já começam a ter sintomas. Então, os sintomas de hipoglicemia, eles se refletem bastante na consciência. Então, como o cérebro ele depende muito pro funcionamento adequado do nível ótimo de glicemia, então começa a baixar o nível de glicose no sangue e nós começamos a perceber isso como uma diminuição da concentração, uma diminuição da consciência. Parece que a realidade vai ficando um pouco embaçada, é como se a realidade tivesse, como se a gente tivesse com um véu no olho e a realidade ficou um pouco embaçada. Costuma dar uma fraqueza corporal também, assim, tipo uma falta de energia, que parece que foi sugada toda a energia, assim, parece que não tem energia mais para fazer nada. Então, eu estou falando para vocês dos sintomas da hipoglicemia, né? Depois eu vou explicar o que é a hipoglicemia reativa ou reacional, mas estou falando que quando esse nível de glicose abaixa, por exemplo, eu estava falando que o normal é de 70 a 90, se esse nível de glicose baixar para 50 ou abaixo de 50 miligramas por decilitro, miligramas por decilitro, então se baixar de 50, de 40 por aí já é uma hipoglicemia que a pessoa vai sentir muito. Então, como o cérebro precisa muito dessa glicose, o primeiro sintoma vai ser então uma diminuição da acuidade visual e também da realidade, da percepção da realidade, uma diminuição dos movimentos. Então a voz pode ficar pastosa, o falar pode ficar assim difícil de realizar, é difícil falar quando está em hipoglicemia. A pessoa começa a falar com a voz mole, com a língua mole, como se estivesse alcoolizado, né? Esse é o alcoolizado, ele está hipoglicêmico, por isso que ele tem aquele jeito de falar. Então, esse é um jeito de falar do hipoglicêmico também. Então, costuma dar tremores nas mãos, a pessoa começa a tremer, falta de força, fraqueza muscular, dificuldade para caminhar, para andar. Então, tudo isso é porque está faltando combustível, como se a glicose fosse nosso combustível, é o nosso combustível, e aí a baixa da glicose faz com que as funções então mais importantes, eu falei desde o começo para vocês que a função cerebral ela é muito importante, então essa função cerebral fica rebaixada por falta de glicose. Então esse rebaixamento que acontece com o estado de baixa de glicose, de hipoglicemia. Então, olha, tem uma paciente aqui me perguntando uma coisa interessante, parece que está em síndrome do pânico. Exatamente, parece síndrome do pânico,
porque a síndrome do pânico também pode ser desencadeada por uma hipoglicemia. Então, a sensação de hipoglicemia faz a pessoa achar que está tendo uma coisa mais grave, né? Porque a pessoa não sabe o que está acontecendo. Oi, Rafa, muito obrigado pela presença. Então, nesse estado de hipoglicemia, a pessoa não sabe, né? Os leigos, nós que somos médicos e sabemos o que está acontecendo, e não é todo médico que sabe. Eu sei bastante sobre hipoglicemia porque tive muita hipoglicemia na minha adolescência, ainda não era médico, não tinha estudado medicina. Depois que eu me formei médico, eu descobri que eu tinha hipoglicemia reativa. Eu tive essa hipoglicemia reativa há muito tempo na minha vida, né? E é interessante porque, assim, nós estamos falando de hipoglicemia reativa ou reacional, porque ela é reacional ou reativa à ingestão de algum carboidrato. Então, por exemplo, o carboidrato pode ser não só doce, mas pode ser salgado também. Eu tinha hipoglicemia com bolacha de água e sal. Eu comia uma bolacha de água e sal e logo depois já começava a sentir esses sintomas que eu falei para vocês, que é uma diminuição da percepção da realidade, um turvamento, né, da realidade, da vista. Então, o que acontece? Acontece que esse turvamento, né, da realidade é por falta de combustível, é por falta de glicose. Então, isso já foi uma hipoglicemia. Então, a hipoglicemia reacional, agora nós já vamos entrar aqui, já tem bastante gente aqui participando, ela é reacional ou reativa à ingestão de um carboidrato. Esse carboidrato pode ser um doce ou pode ser um salgado. Eu falei para vocês que eu tinha hipoglicemia com ingestão de bolacha de água e sal, com farinha, que é a farinha de trigo que está ali. Então, às vezes, um salgado, não precisa ser um doce, pode desencadear, mas o doce também pode desencadear. E aí o que acontece? Vamos dizer que uma pessoa ficou muito tempo sem comer. Às vezes, de ficar muito tempo sem comer, pode causar uma hipoglicemia também. Se a pessoa tomou café da manhã e não almoçou tal, e ficou sem comer absolutamente nada, ela pode ir baixando o nível de glicose. Não é normal, porque o organismo tem um mecanismo de compensação que quando vai abaixando o nível de glicose, ele vai mandando avisos, vai estimulando para que o pâncreas produza um pouquinho de insulina, que o pâncreas... Insulina não, desculpe, a insulina não é adequada nesse momento. Libere um pouco de glicose do fígado, de outros órgãos, então é liberado uma glicose de reserva que a gente tem no nosso corpo, e essa glicose de reserva vai suprir essa baixa então de glicose que aconteceu aí na hipoglicemia. Então, isso pode acontecer. Você pode ver que quando você fica um tempo sem se alimentar, por exemplo, tomou café da manhã, não deu tempo de almoçar, começa a passar mal, né? Aquele passar mal é hipoglicemia, mas depois o organismo dá um jeito de corrigir. Ele faz uma mobilização de glicose lá de algum lugar, do fígado principalmente, e essa mobilização de glicose faz então com que melhore o nível de consciência, já dá uma melhorada nas coisas. E agora tem uma coisa interessante, então eu vou falar de alguns casos para vocês, porque é muito mais fácil quando você tem alguns exemplos, né, de estar exemplificando para vocês o tipo de hipoglicemia que vai acontecendo, e a gente exemplificando fica muito mais fácil para vocês entenderem. Os pacientes idosos acima de 75, 80 anos costumam ter essas hipoglicemias se eles saírem da rotina deles, que é a rotina de comer com regularidade nas horas, etc. e tal. Então, eu tenho um paciente que está vivo ainda, ele tem mais de 85 anos, deve ter uns 90 anos já, e é muito difícil você explicar essas coisas que eu estou explicando para vocês aqui para um paciente de 85, 90 anos de idade. Então eu falava para ele que ele tinha que tomar muito cuidado com as frutas muito doces, porque as frutas
também tem muito açúcar, tem muita frutose, e o açúcar da fruta também acaba causando uma hipoglicemia. Ele também pode fazer, e essa hipoglicemia reacional, ela funciona assim, ó, vocês entendam uma coisa, o pâncreas produz insulina. A insulina é o hormônio que vai pegar a glicose e colocar dentro da célula, né? Vai abrir a portinha da célula para colocar a glicose lá dentro. A glicose é o alimento da célula, então é o combustível da célula, né? Alguns órgãos não precisam da insulina, o cérebro e o coração, por exemplo, não precisam da insulina. Agora, quando uma pessoa fica muito tempo sem se alimentar, ela vai diminuindo o nível de glicose sanguínea, vai baixando esse nível de glicose. Se ela se alimentar de um alimento muito rico em carboidratos, né, ou pão, farináceos em geral, ou uma fruta muito doce, ela pode ter um estímulo no pâncreas, que é um estímulo que acaba sendo excessivo. Oi, Cucuia, muito obrigado pela presença. Um estímulo que pode ser excessivo no pâncreas, e esse estímulo excessivo pode causar a liberação de insulina. E essa liberação de insulina vai tentar capturar, se já tiver glicose em circulação, para pôr essa glicose para dentro do cérebro, para dentro para qualquer lugar do corpo que você esteja necessitando, porque eu falei que os sintomas de hipoglicemia são sintomas de fraqueza, porque são sintomas de falta de combustível, é como se você tivesse com uma diminuição do combustível. Então essa diminuição do combustível, o organismo então reage de uma maneira diferente, né? Ele acaba reagindo de um jeito diferente, então com uma fraqueza em geral. E essa fraqueza, oi Ale, obrigado, Cucuia e Ale estão juntinhas aí, muito obrigado pela presença de vocês. Então vocês entendem que essa hipoglicemia causa fraqueza, causa os tremores, tudo isso, e que ela pode ser desencadeada pela ingestão de um açúcar ou de um farináceo, né? Como eu falei para vocês que eu já tive hipoglicemia com bolacha de água e sal. E eu estava falando que os pacientes idosos são difíceis de entender isso. Então eu expliquei que ele não deveria ingerir fora dos horários frutas que são muito doces ou carboidratos, para não ter essas hipoglicemias, porque ele estava tendo essas hipoglicemias o tempo inteiro, né? E um dia a esposa dele me ligou, e ele tem quase 90 anos, falando que ele estava passando mal, e era tipo assim 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. E os sintomas que ela estava referindo, que ele estava sentindo, são esses sintomas que eu passei para vocês, né? Tontura, falta de concentração, não estava enxergando direito as coisas, fraqueza muscular, tremores nas mãos. Então a pessoa estava praticamente apagando, como se a pessoa estivesse desmaiando, né? E aí perguntei então qual que era a alimentação que ele tinha feito, né? Então ela me falou que ele tinha estado fora o dia inteiro, e depois chegou em casa, como não tinha almoçado e já era 3, 4 horas da tarde, ele resolveu comer algumas bananas. Então ele pegou 3 bananas nanicas e comeu 3 bananas. A banana nanica é muito doce, né? É a banana mais doce que tem, mais do que a prata, do que as outras. E tem uma quantidade de açúcar, de glicose muito grande. Então o que aconteceu? O fato dele ter ingerido essa fruta com muita glicose, com muito açúcar, o que fez? Fez com que o organismo dele reagisse produzindo liberando uma quantidade muito grande de insulina na circulação. E liberando essa quantidade de insulina na circulação, essa insulina capturou toda a glicose que estava circulando no corpo, e a banana ainda não tinha dado tempo de entrar em circulação, porque às vezes só o fato da pessoa já ter comido, ela já fez a liberação da insulina, mas aquela glicose ainda nem de entrar na circulação. Então, o que acontece? Aí
o excesso de insulina liberada vai capturar toda a glicose do sangue e vai colocar vai fazer essa glicose entrar em circulação, e aí a pessoa vai ficar com baixa de glicose no sangue. Isso é a glicemia que foi reacional à ingestão de um carboidrato. Então aí a pessoa começa a passar mal porque ela não tem mais glicose em circulação, porque aquela glicose que estava circulando, que era uma glicose mínima, que é aquele tanto que fica quando a gente faz exame, que é 70 miligramas por decilitro lá, aquela é que foi capturada, não tinha dado tempo ainda do carboidrato, da glicose que o paciente ingeriu, da banana, entrar na circulação. Depois ela ia entrar, mas naquele momento ainda não tinha dado tempo de entrar em circulação. Como não entrou em circulação, então a pessoa ela consome aquilo que está circulando, que é o mínimo basal que ela tem dentro do organismo para manter o organismo em funcionamento. E a hora que consome aquele mínimo basal, o que acontece? Aí acaba tendo uma baixa da glicose sanguínea, esse 70 vai baixando. Se baixar de 40, a pessoa começa a passar mal. Ela começa a ter aqueles sintomas todos que eu falei, que é tontura, diminuição da acuidade visual, gagueira, tremores, fraqueza muscular, tudo isso é hipoglicemia. Então, e esse paciente estava assim, ele estava com essa hipoglicemia causada, foi reativa à ingestão da banana. Quer dizer, ele tinha feito tudo errado, não tinha almoçado, tinha ficado fora há muito tempo, e depois quis comer algo para dar uma melhorada aí na glicose, e essa ingestão aí do carboidrato, o que fez? Essa ingestão do carboidrato fez com que tivesse uma diminuição desse nível de glicose e que estava circulando, e a pessoa passa a ficar então com sintomas aí da hipoglicemia reacional. Então vocês vejam que é como se fosse reacional, porque é uma reação que a pessoa tem à ingestão do carboidrato. E aí, como é que faz para consertar isso? Então, aí nós já vamos dar algumas dicas para vocês. Eu, como tive isso muito tempo, então não sabia direitinho o que fazer. Então é assim, quando você já entrou na hipoglicemia, para você sair dela a hora que está com tremor e está com aquela fraqueza e com falta de acuidade visual e está em estado de hipoglicemia, tem que ingerir o quê? Glicose. E tem que ser glicose que entra o quê? Rapidamente no sangue. Então, pegar um copo assim com um pouquinho de água, açúcar, né? 2, 3 colherinhas de açúcar, e bebendo aquilo devagarinho, porque esse açúcar é refinado, ele vai entrando na circulação, às vezes até pela mucosa oral mesmo, e bebendo isso. É a única maneira. Então, você vê, a pessoa teve a hipoglicemia porque ingeriu carboidrato, ou açúcar, ou glicose de uma maneira errada, na hora errada. Mas para corrigir, aí você precisa da glicose. Por quê? E você precisa de uma glicose que entra rapidamente na circulação. Tem que ser refinada, por isso que tem que ser esse açúcar na água, né? Um copinho de água assim com um pouco de açúcar, como aquele que nossas avós faziam pra gente quando a gente sofria alguma queda, alguma coisa, davam um copinho de água com açúcar. Vocês lembram disso? Que era muito comum, né? Dá água com açúcar. Tudo era água com açúcar, melhorava tudo, mas melhorava a hipoglicemia também. Então, para corrigir a hipoglicemia, quando já está no estado de hipoglicemia, o ideal é ingerir um pouco de açúcar, porque aí você está hipo, e aí você vai melhorar um pouco o nível de glicose. De preferência, esse açúcar que é refinado, e você dissolve ele na água, né, umas colherinhas na água, e vai bebendo devagarinho, ou chupar uma bala doce, que não seja diet, né, que não seja aquelas que não tem açúcar, porque senão não vai adiantar, tem que ser algo que contém o açúcar. Então, dessa maneira, você corrige a hipoglicemia. E como que nós devemos fazer uma pessoa que está tendo essa hiperreatividade do pâncreas e produzindo muita insulina com qualquer ingestão de carboidrato, né? Como que essa pessoa deve
se alimentar para não ter mais essa hipoglicemia. Então aí é outra dica importante, né? Sempre que for comer um carboidrato, comer junto com uma proteína. Aí isso é importante. O pão, come pão com alguma proteína junto. Então pode ser com uma proteína qualquer, um presunto, um queijo, pode ser queijo também, né? Por quê? Porque aí você comendo a proteína junto com o carboidrato, aí não vai ter esse tipo de manifestação da hipoglicemia. Então sempre comer, por isso que nós sempre orientamos os pacientes que são hipoglicêmicos, mas eles precisam acreditar nisso que a gente está falando, porque é muito interessante que as pessoas acabam não acreditando, né? Por isso que eu falei que pessoas com muita idade, então fica difícil de acreditar. A gente fala que tem que fazer assim, assim, assado, uma pessoa vai lá, come 3 bananas à tarde sem ter almoçado e acaba fazendo uma hipoglicemia por conta disso. Então, é muito interessante porque quem tem hipoglicemia assim de repetição, né, que já entrou nesse estado, vai ter que primeiro fazer um período, um tratamento, né, durante um período longo, sem ingestão de doces, né? A gente pede para tirar totalmente o doce, para tirar as frutas muito doces também, que senão acaba funcionando da mesma maneira. Se for uma fruta doce ou se for um doce, um carboidrato, vai funcionar do mesmo jeito. Então é assim que nós tratamos a hipoglicemia. Então, com dieta, tem que ter uma dieta, então, de preferência não ficar mais do que 3 horas sem se alimentar, para nesse período a glicose não baixar muito e acabar não tendo esse tipo de ocorrência. Então tem que ter uma regularidade alimentar, não pode pular uma refeição, por exemplo, como esse meu paciente que pulou o almoço, já tinha mais de 80 anos, e depois acabou comendo umas bananas para tentar compensar, e as bananas eram muito doces e acabaram fazendo essa hipoglicemia. Então, a ingestão de qualquer coisa, como eu falei para vocês que comigo aconteceu de ingestão de bolacha de água e sal, de carboidrato, qualquer carboidrato, às vezes pode ser só um carboidrato, pode ser arroz, a pessoa pode comer arroz e fazer hipoglicemia com arroz, por exemplo. Então, isso também acaba sendo muito comum. Então, por isso precisa uma orientação nutricional, tem que ter, né, um especialista, uma especialista na área, uma nutricionista. Normalmente a gente indica as pessoas, eu tenho os nutricionistas que eu indico, falo, essa pessoa está com hipoglicemia. Agora, o fato de desencadear essa hipoglicemia e dar esses sintomas todos no corpo pode fazer com que a pessoa desenvolva, junto com a hipoglicemia, tem até um amigo meu que escreveu um livro que chama Hipoglicemia e Síndrome do Pânico, né? Ele associou a hipoglicemia com síndrome do pânico. Por quê? Porque às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa acaba tendo uma hipoglicemia, passando mal, tendo aquele distúrbio todo, e durante esse distúrbio ela começa a hiperventilar, né? Respirar muito rapidamente, e essa hiperventilação, essa respiração muito rápida pode fazer com que ela tenha outros desequilíbrios, além do desequilíbrio da glicose. Aí vai ter um desequilíbrio por excesso de oxigenação, por uma hiperventilação, se a pessoa ficar hiperventilando muito tempo, e essa hiperventilação com a hiperoxigenação acaba causando também outros sintomas, como tonturas e uma série de outras coisas, e aí soma um distúrbio em outro distúrbio, né? Já soma a hipoglicemia com excesso de oxigenação por hiperventilação e por ansiedade. E com isso a pessoa pode então desencadear
um medo, um pânico de que está morrendo, de que aquilo tudo é sintoma de que alguma coisa grave que está acontecendo no organismo, e como a cabeça produz, a cabeça cria, né, coisas que são inimagináveis, mas a imaginação da mente é fantástica, então ela acaba criando coisas e a pessoa pode acreditar que está tendo ali um derrame, que está morrendo, que vai acontecer alguma coisa ali. Então isso vai agravar ainda mais todo o desequilíbrio, né? Então vocês vejam que a partir dessa hipoglicemia pode desencadear realmente a síndrome do pânico. A síndrome do pânico pode ser desencadeada por uma hipoglicemia. Já tive vários pacientes que tiveram a síndrome do pânico desencadeada pela hipoglicemia. Aí a gente tem que corrigir, então, essa parte da glicemia. Isso tudo tem que ser explicado para a pessoa, para ela entender direitinho. Por isso que as consultas acabam sendo demoradas, porque a pessoa tem que ter esse entendimento, né, o entendimento de que a hipoglicemia acontece mesmo, isso é muito frequente. Eu já tive muitos casos assim. Às vezes não são diagnosticados, porque se a pessoa, por exemplo, chega num pronto-socorro com esses sintomas todos e lá o médico pede para medir a glicose, tira o sangue e vai medir, já foi corrigido ali, o organismo já corrigiu, então não vai vir com hipoglicemia, não vai vir baixo o nível de glicose, vai estar normal e adequado, mas ainda a pessoa não teve essa melhora, porque quando fica com falta de glicose no cérebro, o cérebro fica como se fosse inflamado e a pessoa fica até com uma dor de cabeça depois reacional à hipoglicemia, né? A pessoa teve a hipoglicemia, teve todos aqueles sintomas, ela melhorou já da acuidade visual e do falar e da força muscular, mas ela permanece com uma dor de cabeça ainda. Isso pode acontecer, é muito comum. Então, para isso tem alguns exames que são feitos, que nós pedimos, né, para detectar se a pessoa tem essa hiperatividade do pâncreas, se ela tem essa hipoglicemia reativa ou reacional à ingestão do carboidrato. Então, um exame que nós pedimos normalmente é uma curva glicêmica, só que essa curva glicêmica não pode ser uma curva glicêmica só de 3 horas. A curva glicêmica, para quem já fez aí, para quem conhece, é aquela que você fica ingerindo glicose e fica com scalp na veia e vai tirando o sangue conforme vai ingerindo a glicose, para ver como que o pâncreas está se comportando com essa ingestão da glicose, né? Porque a pessoa ingeriu a glicose, o pâncreas pode produzir muita insulina ou pode produzir quantidade adequada. E aí a gente vai vendo. Então, normalmente, essa curva glicêmica, que é o exame que nós fazemos para detectar se tem hipoglicemia, tem que ser uma curva glicêmica de muitas horas, tem que ser de no mínimo 5 horas. Se você fizer uma curva glicêmica de 5 horas, provavelmente lá para a 4ª hora, 5ª hora, você vai detectar que tem uma hipoglicemia. E esse é um exame que põe um scalp, tem que ir lá no laboratório e ficar esperando lá, porque depois que você ingeriu, de meia em meia hora tem que ir tirando um pouquinho de sangue e ver quanto está a glicose. Tira um pouco de sangue. Normalmente lá para a 4ª, 5ª hora aparece que realmente tem essa baixa de glicose, né, no sangue. Então aí nós detectamos, porque aí normalmente vem abaixo de 50, 40, a pessoa teve uma hipoglicemia, ela vai passar mal no laboratório, ela vai acabar passando mal ali no laboratório enquanto ela está fazendo o exame, ela vai ter essa tontura lá no laboratório, vai fazer a hipoglicemia no laboratório. Então essa é uma maneira que nós temos para detectar a hipoglicemia. Vocês entenderam direitinho? Eu procurei ser bastante didático aqui explicando para vocês, porque essa explicação de que
o pâncreas produz a insulina pega a glicose e coloca dentro da célula. Isso aí é o que a gente aprende na fisiologia médica quando a gente vai estudar a função da glicose, a função da insulina, etc., como que isso tudo funciona, né? Agora, o distúrbio, o desequilíbrio, que é esse desequilíbrio que vocês viram aqui, é um desequilíbrio que é muito comum, né? Nós vemos bastante, eu detectei muito isso já. Outro dia eu tive uma paciente que me ligou passando mal à noite e ela tinha tomado guaraná normal, desses não diets que tem açúcar, né? Tomou um guaraná e passou mal, fez uma hipoglicemia com um copo de guaraná, porque o refrigerante tem bastante açúcar, né? O que não é zero, não é diet, tem uma quantidade de açúcar grande. Então, essa quantidade de açúcar fez com que a pessoa tivesse a hipoglicemia, tivesse todos esses sintomas e achou que estava morrendo, que precisava ir para um pronto-socorro. Agora, no meio da pandemia, no meio de tudo isso, então eu conversei com ela e expliquei isso que eu expliquei aqui para vocês, de que maneira que ela poderia corrigir essa baixa de glicose, né? E aí, corrigindo, ela melhorou dos sintomas, não precisou sair correndo e entendeu que não pode mais tomar guaraná na hora de dormir. Guaraná normal na hora de dormir, que isso podia ter desencadeado, isso foi o que desencadeou a hipoglicemia dela. Já tive um paciente também, eu sempre dou alguns exemplos aqui para vocês. Eu tive um paciente que ele tinha convulsões durante a noite, quando ele ia dormir ele convulsionava dormindo e foi para o neurologista, foi tratado como um epilético, ele tomava Gardenal na época, que é um medicamento que era muito usado para epilepsia e tal. E esse paciente, na realidade, o que ele tinha era uma hipoglicemia noturna, porque ele comia só pão na hora de dormir, pão sem nada, não punha nenhuma proteína, então ele comia pão. E aí esse pão que ele comia, esse carboidrato que ele comia, fazia a hipoglicemia da noite, né? E ele fazendo essa hipoglicemia da noite, ele acabava tendo a convulsão por conta da hipoglicemia e foi tratado como um epilético. E o exame que se faz lá, o eletroencefalograma dele, era normal. Ele não tinha assim traços de epilepsia no eletroencefalograma. Era uma hipoglicemia reacional que estava sendo reacional à ingestão do pão que ele comia à noite. É lógico que tudo isso que eu estou falando para vocês é porque o organismo de algumas pessoas tem uma particularidade que vai reagir a essa ingestão do carboidrato. Não são todas as pessoas que têm. Tem gente que pode comer o pão à noite que não acontece nada, ou pode tomar o guaraná à noite que não vai acontecer nada, mas se tiver uma hiperatividade, uma hiperreatividade do pâncreas em produzir essa insulina e essa produção capturar a glicose que está circulando e colocar dentro das células, então essa vai ser a particularidade de cada uma das pessoas que vão desenvolver a hipoglicemia. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam direitinho? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta para passar para a gente? Porque isso é muito importante, né? Porque não tem remédio para isso, né? A Lê está perguntando aqui, ainda bem que existem médicos como você que explicam as coisas, porque essas coisas foram difíceis da gente entender, né? Como que é o funcionamento dessa máquina perfeita. Quando a máquina está perfeita, está tudo funcionando, mas o estresse, a hiperatividade das pessoas, o excesso de ansiedade também mexe com essa liberação de insulina pelo pâncreas. Então, o emocional mexe muito com a parte do pâncreas, né? Nós costumamos falar isso, nós já falamos para vocês aqui várias vezes da medicina chinesa, como que a medicina chinesa enxergava há 5.000 anos atrás, através de meditações, como que eles enxergaram o funcionamento do corpo humano. Então, cada órgão estava relacionado com uma função emocional. E a função emocional do pâncreas, que é esse órgão aí que produz a insulina, ela está relacionada com a preocupação, com o pensamento. Então vocês vejam que
que coisa interessante, né? O pâncreas ele está relacionado com a preocupação, né? Essa é a emoção do pâncreas. Então, se a pessoa se preocupa muito, se ela é muito preocupada e pensa muito, ela enfraquece a energia do pâncreas. E aí vai acontecer esses desequilíbrios, esses distúrbios aí, como da hipoglicemia reacional, por conta de uma desenergização desse órgão que é muito importante. Então vocês vejam que é super importante o pâncreas energético também, né? E o sabor que energiza o pâncreas é o doce, olha que coisa mais interessante, né? Cada sabor energiza um órgão, o sabor que energiza o pâncreas é o sabor doce. Então quando está com muita vontade de comer doce é porque está com esse órgão desenergizado, com o pâncreas desenergizado, e é justamente ele que tem essa função de regular aí a glicose, a glicemia. E o coração, o sabor que energiza o coração é o amargo, e o coração é mãe do pâncreas. Então o que acontece? A gente fala que é mãe porque é o órgão que antecede no círculo de energização, o coração energiza o pâncreas. E o sabor que energiza o coração, cada órgão tem um sabor, né? Que eu falei para vocês numa outra live. O sabor que energiza o coração é o amargo. Então, eu falo para as pessoas, você está com vontade de comer doce, come alguma coisa amarga, que o amargo vai tirar o desejo do doce. É muito interessante, porque você energizou a mãe do órgão que está precisando do doce, e ela vai nutrir esse órgão. Então o coração vai nutrir o pâncreas, ele vai mandar energia para o pâncreas se você energizar o coração. Então se você está com vontade de comer doce, come amargo, come alguma coisa amarga, né? Tem pouca coisa que é amarga mesmo, né? Tem jiló, tem algumas coisas que são difíceis de comer, que as pessoas não gostam muito, mas o sabor amargo é um sabor que energiza indiretamente o pâncreas, né? Ele acaba energizando o coração, e através do coração energiza o pâncreas. Bom, então se vocês quiserem fazer algumas perguntas aqui, né? Vocês podem falar pra gente, perguntar aqui pra gente. A Lê está falando assim, que isso é medicina funcional. Sim, é uma medicina funcional porque entende o funcionamento dessa máquina maravilhosa que é o corpo humano, e entendendo o funcionamento, você entende o que precisa ser corrigido nesse funcionamento. Se a pessoa não tivesse estresse, não tivesse ansiedade, não tivesse com uma hiperatividade corporal, ela não estaria gastando essa glicose do jeito que está gastando, né? A pessoa acaba gastando o excesso de glicose porque acaba, por isso que faz a menos glicemia, porque gastou muita glicose, e faz isso por conta da hiperatividade, né? E a Lê está falando aqui, é verdade que tem um estudo que deram sorvete para várias pessoas e algumas não subiu a glicose como subiu muito. Então isso difere bastante, né? Então você dá a mesma glicose sorvete para várias pessoas. Algumas vão ter uma reação de liberação de insulina maior, essas que têm uma reação de liberação de insulina maior vão baixar logo a glicemia, né? E as que não têm essa liberação dessa insulina de uma maneira adequada vão acabar tendo um aumento da glicemia, a glicemia vai ficar mais alta. Às vezes quando chega um paciente, por exemplo, tem muitas pessoas que tomam medicamentos para baixar o nível de glicose no sangue, né? Que são os diabéticos e tal. E antigamente os remédios, agora os remédios estão um pouco melhores, mas antigamente os remédios eram muito hipoglicemiantes, os remédios para o diabetes, deixavam as pessoas com baixa de glicose. Então às vezes chegava um paciente no consultório, né? Eu trabalhei em consultório muitos anos, trabalhei uns 10 anos em pronto-socorro, e às vezes chegava um paciente no pronto-socorro que estava desse jeito aí, passando mal, né? Parecendo que estava quase entrando em coma, ou em coma mesmo, um coma que a gente não sabia se era por conta da glicose, que a pessoa é diabética, então chegava, os familiares já falavam pra gente assim, a pessoa é diabética, tá passando mal. Então
de ouvir falar que é diabético, a gente não sabia assim, bom, eu tinha que resolver rapidamente aquela situação, mas eu não tinha tempo de tirar o sangue, mandar analisar o sangue para ver quanto que estava o nível de glicose da pessoa. Eu tinha que agir rapidamente, não dava tempo de ficar esperando. Então a gente aprendia uma coisa na faculdade, que era essa coisa que a gente aprendia era para pronto-socorro mesmo, né? Ó, se você tiver num pronto-socorro e chegar um paciente diabético em coma, você pega e põe glicose na veia dele. Aí a pessoa fala, nossa, mas ele é diabético, eu vou pôr glicose na veia dele. É assim, se você pegar a veia, pôr um pouquinho de glicose lá na veia, e a pessoa tiver com a glicose alta, porque é um coma diabético mesmo por excesso de glicose no sangue, aquele pouquinho a mais que você pôs ali não vai fazer diferença nenhuma. A pessoa não vai sentir absolutamente nada porque ela já está com a glicemia muito alta. Mas se ela tiver num coma ao contrário, que é um coma hipoglicêmico, por baixa de glicose no sangue, por conta dos medicamentos que ela tomou, da insulina, que baixou muito a glicemia dela, se você puser um pouquinho de glicose na veia da pessoa, na artéria da pessoa, o que acontece? Esse pouquinho que você colocar já vai fazer ela acordar. Então era assim, a pessoa acorda ali com a agulha, praticamente você pôs a agulha, pôs um pouquinho de glicose, a pessoa já desperta, entendeu? Então isso é muito interessante, porque é uma maneira de você detectar imediatamente antes de fazer o exame, porque não dá tempo de fazer o exame, né? A pessoa está lá passando um coma, você até fala, colhe o sangue, manda para fazer, tal, mas ainda não chegou e você precisa resolver aquela situação ali, e aquela situação é uma situação de emergência. A pessoa pode estar num coma hipoglicêmico, né, porque ela acabou ingerindo uma quantidade ou pondo às vezes a pessoa toma injeção de insulina ou tendo uma administração de insulina que foi exagerada, e essa insulina exagerada acabou causando esse desequilíbrio todo. Então essa era uma maneira da gente acabar detectando se a pessoa estava num coma que era por hipoglicemia ou por hiperglicemia. Vocês entenderam, né? Isso que nós falamos, que injetar um pouquinho de glicose a mais numa pessoa que está num coma hiperglicêmico não vai fazer muita diferença, mas se ela tiver num coma hipoglicêmico, que é o coma por falta de glicose, vai fazer uma diferença muito grande, ela vai acordar imediatamente. Vocês entenderam? Isso é essa máquina fantástica, que esse mecanismo fantástico de Deus aqui, que funciona tão perfeitamente, que a gente fica assim, eu sou um admirado crônico de ver como que isso é assim fantástico, como que esse nosso organismo é divino mesmo, como que se nós somos feitos a essência e a mostragem de Deus, se nós somos feitos, né? É uma coisa assim apaixonante como a Lê falou agora, é apaixonante de ver como que isso tem mecanismos, mas é fantástico, funciona muito, muito, muito direitinho. O que desequilibra, eu sempre falo aqui para vocês, né? Sempre repito aqui, o que desequilibra esse nosso organismo, esse nosso mecanismo fantástico é a cabeça, é a mente, né? A mente é que atrapalha o bom funcionamento desse nosso veículo aqui, porque quando a mente começa a inventar coisas e a gente começa a acreditar nas coisas que a mente está inventando, a gente começa a achar que a gente tem aquelas coisas e as coisas começam a aparecer. Então, por isso tem que ter a mente boa, né? Por isso tem que fazer um pouquinho de meditação. Outro dia a Lê estava falando isso, sobre meditação, que se a gente falar, tem que meditar, a pessoa, não aguento meditar, eu não consigo, não. Mas se a pessoa começa a fazer um pouquinho todos os dias de meditação, faz lá, sei lá, 2 minutos por dia, vai. Começa a entrar em contato, né, com
essa calma e com essa paz que fica na mente quando você consegue entrar num estado de paz e de harmonia na mente, consegue tirar os pensamentos, né? Consegue deixar os pensamentos passando como se fossem nuvens. Isso ajuda muito também. E a pessoa estando em paz, na paz e na calma, o corpo todo fica na paz e na calma, todas as células ficam na paz e na calma também. Então a gente tem que pensar assim, que isso aqui tudo é como se fosse o nosso organismo, ele funciona com celulinhas em todo lugar. Quando meus filhos eram pequenos, a Lê sabe disso, eu explicava para eles que eu falava que nós tínhamos mediquinhos. Os mediquinhos eram os anticorpos e que nós precisávamos ativar os mediquinhos para eles conseguirem fazer o trabalho deles, né? Cada mediquinho ia fazer uma coisa. É tão fantástico que é assim mesmo que funciona. E se a gente estiver na paz e na calma e na harmonia da mente, nossas células, os nossos mediquinhos, o nosso corpo vai estar na paz, na calma também. Todo o nosso corpo vai ficar na paz e na calma. É muito interessante que eu sempre fazia, depois das palestras, que dava palestras com muita gente, e fazia uma meditação no final das palestras, né? E aí nessa meditação eu fazia a pessoa imaginar um momento bem feliz da vida delas. Falava, imagina um momento que você passou que foi bem feliz. E a pessoa imaginava esse momento feliz. Agora traz esse momento feliz para o teu coração. Sente no coração essa felicidade. E aí falava, agora espalha essa felicidade para todos os órgãos. Imagine todos os órgãos sorrindo, né? O coração sorrindo, o fígado sorrindo, o estômago sorrindo. Aí depois que você faz essa meditação do sorriso dos órgãos e imaginou um momento bem feliz da sua vida, essa sensação que você trouxe corporal, que você trouxe para o corpo, é uma sensação muito, muito boa mesmo. E essa sensação, ela perdura, ela permanece, né? Mesmo que você terminou a meditação, ela continua, essa sensação continua no corpo. Então vocês imaginem isso, um momento bem feliz, e imaginem essa energia passando por todos os seus órgãos, imaginem todos os seus órgãos sorrindo, e vocês vão ver que coisa maravilhosa que é tudo isso, como o teu corpo vai ficar feliz, as tuas células vão ficar felizes também. Quero agradecer muito vocês, né, pela presença, vocês são muito fiéis, muito grato, né? Faz essa meditação antes de dormir, Ale, que vai te ajudar muito. Gratidão por todas vocês que assistiram essa nossa live. Muito obrigado, espero que tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês escrevam para a gente, que a gente vai respondendo para vocês. Muito obrigado, gratidão, muitos beijos também para vocês. Tenham um bom final de semana, Cucuia. Fique com Deus aí, beijinho nas crianças também. Flávia Arruda, gratidão também. Eni, muita gratidão também. Márcia Segantin, muito obrigado. Ela conhece bem a hipoglicemia, sabe disso, né? Foi muito tratada já disso também. Muito obrigado a todas vocês e fiquem com Deus. Depois isso aqui vai para o IGTV, a nossa live, se vocês quiserem falar para alguém assistir. Depois fica no YouTube, também tem lá uma página do Viver Mais Consciente que acaba ficando gravado lá para vocês também, tá bom? Então, fiquem bem e tenham um bom final de semana, tá bom? Muito grato pela audiência, e vão mandando pra gente aqui o que vocês querem que a gente fala nas próximas semanas desse mecanismo, desse organismo maravilhoso que é o corpo humano, que a gente vai falando para vocês e mostrando todas essas nuances, essas coisas maravilhosas que nós somos capazes aqui de fazer. E para quem está entrando agora, vai estar no IGTV aí gravado para vocês, que nós estamos encerrando, nós estamos aqui quase já no finalzinho aqui da live, temos mais alguns minutinhos só.
Então vocês podem assistir no IGTV e depois vai estar disponível para vocês no YouTube também. Já tem algumas outras lives da gente lá. E passem para a gente aqui, por favor, quais são os temas que vocês querem que a gente fale nas próximas vezes, que nós vamos esclarecendo aqui para vocês, né? Vamos trazendo aqui informações de como que é o funcionamento dessa máquina maravilhosa que é o corpo humano. Fiquem com Deus então.